Fala galera, seja muito bem-vindo ao nosso canal. No vídeo aula de hoje quero trazer para vocês o passo a passo de uma barba média. Estou aqui com o nosso cliente Rafa, onde a gente vai estar fazendo um degradê na barba dele e uma linha de barba mais marcada e com o queixo mais quadrado, projetando mais para o maxilar também. Então é um vídeo aula assim que vai estar sensacional. Fica até o final desse vídeo que você vai aprender bastante técnica que vai facilitar demais e vai trazer assim um conhecimento absurdo para você aplicar no seu dia a dia. O primeiro pente, então pessoal, que eu vou estar passando aqui na barba do nosso cliente é o pente 2. Eu vou aproveitar as duas faces do pente 2. Vou passar ele de baixo para cima e depois vou passar o pente 2 no sentido contrário, de cima para baixo. Mas é muito importante que o movimento da sua mão seja um movimento reto, porque se eu passo aqui tirando, entrando muito com a máquina lá dentro, a gente vai tirar esse volume e a proporção da barba, arredondando muito o rosto do nosso cliente. E essa não é a ideia. Então reparem bem no movimento que eu vou passar, sempre com o movimento reto. Estou passando o pente 2 na baixa, com o movimento mais reto. E reparem que eu passo aqui da linha da bochecha para cima. A ideia não é tirar esse volume aqui da barba de baixo. Aqui eu estou começando a criar estrutura para a gente fazer o nosso degradê na lateral da minha barba. Depois de passar do pente 2 de baixo para cima, a gente vai passar o pente 2 de cima para baixo. Sempre com o movimento reto também, sem entrar demais, para não tirar o excesso e o volume da nossa barba. Como vocês podem reparar na capa dele, o que a gente precisa que tira é esse excesso de cabelo mesmo. Ó. Não pode tirar muito, tirar demais, senão vai faltar estrutura, vai faltar volume, para que a gente consiga ter uma barba bem desenhada, com formato bem quadrado. Agora eu estou com o pente 1,5 e eu vou trabalhar as regulagens. Vou começar passando ele na alta e também na baixa. Agora com o nosso pente 1, pessoal, também na baixa, eu vou fazer uma marcação. Vocês podem levar em consideração aqui, ó, a linha da orelha, que é a mesma medida que vocês vão precisar para conseguir fazer do outro lado e fazer com que o degradê fique no mesmo alinhamento dos dois lados do rosto. Com a 1 na baixa, a gente vai alternando a regulagem, colocando na alta e também na intermediária. Aproveitando que eu estou com o pente 1 ainda, a gente vai passar a favor do bigode, para que tire um pouco do excesso do bigode também. Ó. É muito importante, galera, vocês otimizarem o tempo de vocês, aproveitando o pente que você já está na máquina e fazendo todos os ajustes necessários, para depois não precisar ficar voltando de pente toda hora. Agora, galera, vamos estar criando uma marcação na 0 baixa. Vocês podem criar com o movimento em C, para que essa marca não fique tão difícil de ser removível depois, ó. Então vocês já criam a marca, facilitando que na hora de passar o pente meio para fazer a transição, o disfarce, ela vai ser removível mais fácil também. Agora com o pente meio, alternando a regulagem, eu vou começar com ele na alta, passando em cima da onde nós criamos a marcação da 0, e também o pente meio na intermediária, e logo depois na baixa. Agora, somente com a 0 alta, a gente vai alternando a regulagem e trabalhando na marquinha que ficou entre a 0 baixa e o pente meio. Agora, com a nossa máquina de acabamento, a Detailer, a gente vai fazer as marcações e criando as linhas agora de acabamento para essa barba aqui, ó. Em cima, pessoal, eu vou descer com a máquina ao contrário do pelo e eu quero uma linha bem reta, bem marcada. É muito importante vocês não descerem demais também. Vocês precisam levar em consideração até na onde que é o último fio do seu cliente. Aquele fio mais escuro, que vai fazer com que a barba fique mais marcada, mas sem descer demais. Porque se eu só marco até aqui em cima, concorda comigo que a gente não vai ter uma linha marcada? Então a gente precisa descer um pouco, só que você precisa identificar até na onde que você pode descer, que não vai agredir muito a barba desse cliente, que vai manter ela com a linha mais alta. Feito isso, nós vamos marcar agora a linha lateral dessa barba aqui, ó. É muito importante, pessoal, no nosso cliente aqui, no Rafa, ele tem bastante pelo até aqui chegando próximo da orelha. Então é um erro muito grave você fazer ela muito reta aqui, ó, porque senão vai ficar uma diferença absurda de mais de um dedo ali
de cabelo removível. Então é interessante vocês aproveitarem que esse cliente tem bastante pelo aqui, ó, e trazer um pouco para fora a linha da barba aqui, não descer ela completamente reta. Porque a barba, pessoal, ela tem que moldar o formato do rosto da pessoa. E o rosto, ele não fica parado numa posição só. A pessoa se movimenta, vira o pescoço para um lado, para o outro. Então, se você marca a barba ali tirando o excesso demais, toda vez que o cliente se movimenta no sentido contrário do que você marcou, vai ficar uma falha, vai ficar um buraco ali, faltando cabelo. Então, é legal você tirar menos e sempre valorizar mais a quantidade de fio que tem do que ser muito agressivo nas marcações. Feito isso, turma, depois de ter feito o nosso degradê com a máquina, eu vou usar a tesoura. A tesoura que eu estou usando aqui é da Komakai, uma fio navalha, para a gente fazer o polimento. Tem regiões ainda que a máquina não conseguiu alcançar completamente. Então, com a tesoura, fio a fio, a gente vai polindo esse degradê na barba aqui e trazendo uma claridade maior também para o degradê. Vocês têm dificuldade em fazer o put cut, vocês já usam. É a mesma técnica que é usada no cabelo, no degradê também, a gente pode adaptar ela para a barba também, ó. Então vocês com o movimento sentido reto do fio, com a mão bem leve, vocês vão fazer puxando para fora, ó. Aqui no canal mesmo tem um vídeo, eu vou deixar o link na descrição, de uma aula só de fazer o polimento na barba com put cut. Aí vocês podem acompanhar por lá também, que vai tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. E aqui a gente já começa a ver o resultado e vai surtindo o efeito e já vai dando uma claridade melhor aqui para a barba do nosso cliente. Put cut, galera, se vocês não usam, ao passarem a usar, vocês vão ver muita diferença técnica. Na qualidade do degradê é absurdo. O tanto que muda assim o resultado do nosso corte quando a gente começa a fazer esse polimento aqui com a tesoura. Você gasta menos tempo na máquina, você faz o degradê ali na máquina de forma mais rápida e qualquer parte assim que ficar mais marcada, que ficar alguma marquinha, alguma diferença ali de um pente para o outro, você consegue vir removendo, fazendo a transição totalmente na tesoura. Com a máquina na zero livre, movimento freehand, sem o pente, a gente também consegue dar um alinhamento aqui na nossa barba. É preciso muita precisão, galera, e vocês descerem com o movimento bem reto. Como foi falado aqui, a ideia é você preservar ao máximo o formato do rosto o formato da barba que você quer para esse rosto. Se você quer uma barba com linhas mais retas, mais quadrada, é muito importante que a gente não arredonde, não tire demais o volume. Então aqui menos é mais, você vai só no detalhe mesmo. Pessoal, agora aqui, como ter um bom alinhamento na linha de baixo do maxilar do nosso cliente? Vou trazer para vocês aqui os principais pontos que eu analiso na hora de ter uma boa marcação. A primeira coisa que vocês precisam entender é a parte da papada aqui embaixo e o de volume de comprimento de barba que nós temos. Quanto maior for a barba do nosso cliente, mais para baixo a gente vai fazer essa marcação aqui. Se é uma barba que é mais cerrada, mais rente ao rosto, que é pouco pelo, é mais interessante fazer a marcação mais para cima, mais próximo da linha da mandíbula. Agora, se é uma barba com mais volume, mais cheia, é mais interessante, fica mais harmonioso para o rosto e também para a papada a gente descer mais essa linha da marcação aqui, ó, um pouco para baixo. E a linha da marcação vai dizer muito sobre o formato que a gente está criando para essa barba aqui. É muito importante, pessoal, nesse momento, para a gente conseguir ter uma linha da marcação embaixo mais reta, a gente começar. Como que eu começo? Começo pela linha do meio, ela que vai me dar a direção que eu preciso para fazer as linhas das demarcações laterais. Faço a linha do meio reto, fiz uma linha reta. Agora, pessoal, eu não vou inclinar ela para cima assim, ó. Se eu trouxer esse alinhamento aqui, eu tô com a linha reta aqui, ó. Se eu jogar a minha linha para cima, esse cliente de perfil de lado não vai ter uma barba quadrada. A barba não vai ficar reta. Não é errado, só que a proposta é outra. A partir do momento que eu venho com a minha máquina aqui e eu crio essa linha inclinando na diagonal para cima, eu tô tendo uma barba mais triangular. Então não é a ideia. Se a gente tá falando de barba quadrada, a gente precisa trazer essa linha reta levemente um pouco para baixo ainda, para quando esse cliente ficar de perfil de lado,
a gente vai ter esse efeito aqui, ó, da linha do maxilar mais marcada, trazendo esse formato mais quadrado para o rosto. Então, a partir do momento que eu marquei a minha linha no meio, eu venho seguindo aqui a direção e marcando também nas laterais. Após ter marcado com a máquina de acabamento, para criar a linha de baixo, eu gosto de utilizar a máquina de corte para igualar todos os fios de cima da barba junto com a minha linha base lá, a linha que eu preciso da marcação. Esse foi o nosso vídeo aula de hoje, então uma barba quadrada, bem demarcada, com degradê que destaque bastante. Se você gostou desse vídeo aula e você aprendeu bastante, mande para o seu amigo barbeiro também, se inscreva no nosso canal, ative o sininho da notificação, curte, comenta o que você achou e deixe sugestões para um próximo vídeo também. Tamo junto, espero que vocês tenham gostado, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!